Começando mais um Trend Off, o nosso podcast sobre marketing, tendências, inovações e tecnologia. Hoje trazendo 2 convidados, na verdade, uma convidada que trouxe um convidado que é incrível, a Fê, que é da StratLab, que já é parceira nossa, a pessoa que mais entende de LinkedIn no mundo e deixa todo mundo famoso, e o Ribas, que é chique, é Senior Vice President da O Raiz. nome é bonito, né, É, do né? posto. É chique mesmo. E recém tá com sotaque de Colômbia, acabou de chegar no Brasil. E aí a gente veio trazer esse papo, porque eu acho que a gente está vivendo um momento, eu quero que você se apresente, mas está vivendo um momento de contratação, essa nova contratação, e aí trazendo por viés marketing o que que é contratar pessoas de marketing. E existe muita reclamação no mercado que CMO é uma das vagas que mais gira. É, Então, por que que isso mais gira? Que é o diferencial e o que que as empresas estão de olho. Mas, por favor, se apresentem. legal. Sou Ricardo Ribas, Senior Vice President da Reis para Américas. Eu tenho 20 anos em recrutamento. Meus primeiros 10 anos foram de Brasil. E aí eu saí do Brasil e fui conhecer o mundo. Trabalhei no México assumi um papel regional, recrutei vagas de Barbados a Uruguai, Uhum. né, projetos para Panamá, Costa Rica, experiência super legal. E aí me uni à Reis há 4 anos atrás, fui para Colômbia, fechei tudo no container, mudei minha família para lá. E na Colômbia eu estive durante 4 anos aí liderando a Reis para tudo que era Spanish speaking fora México, né, na região. Lá acabei virando professor, dei aula no CESA, que é uma universidade bem legal lá na Colômbia, dei aulas esporádicas aí no INAUD e outras universidades aí, Andinos, Los Andes, na verdade. Então, experiência muito legal, sentei em alguns conselhos lá também, e daí, há 8 meses atrás, eu voltei para o Brasil. Fui convidado para fazer um turnaround aqui na Operação do Brasil como Managing Director, vim para cá como MD, Mas você é paulista. sou de São Paulo, Hum. o sotaque não dá para perceber, mas Aham. então vim para cá, trouxe minha família de novo para cá, então foram 8 meses aí liderando esse turnaround na operação, e aí eu fui convidado para assumir uma cadeira Américas de novo, voltada para projetos aí de alta complexidade na região, né? Então Ó, minha tese hoje é Latam, eu cuido de tudo que é Latam, para esses projetos aí de criação de centros de serviço, criação, por exemplo, de equipes de vendas grandes, spin-offs de empresas e etc, né, assim. ó. E é muito legal que você comenta, assim, tem vários aspectos aí, eu vivi muitos momentos do recrutamento para marketing, desde o momento onde a gente contratava muito, por exemplo, para agência, e o mundo de marketing dependia muito de agência, né, você sempre tinha players aí que te apoiavam, era até difícil fazer alguma coisa sem agência, a gente falava de marketing de televisão, de ponto de venda, vivi o momento do online, né, assim, aí todo mundo foi para online e o marketing se tornou muito especialista, né, assim, as pessoas eram muito especializadas em algum nicho dentro de marketing. Passei pelo momento realmente onde a data no marketing se tornou mandatória, né, só se falava de dados, 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 dados. Passei pelo momento da omnicanalidade, onde você tinha que, né, conectar a rua com o e-commerce, com o online, com, né, Onde o cara tá. e eu acho que hoje a gente vive um momento, talvez que ele se divide em vários, porque é tudo isso que a gente viveu, mas ao mesmo tempo também um momento onde o marketing vem para ser completamente transformado pela inteligência artificial, e ao mesmo tempo que eu vejo uma coisa que eu acho muito interessante no mercado, eu vejo crescer isso de uma maneira muito exponencial, que é a criação de comunidade. E como o marketing e o marqueteiro fala com essa comunidade, né, de uma maneira muito própria, e não é falar mais alto ou falar de uma maneira muito numérica, é como é que você impacta com profundidade. Então acho que o perfil mudou muito nos últimos anos e com certeza vai ser muito legal discutir isso aqui com vocês. Que bom estar com vocês, que são 2 pessoas que eu considero meus amigos, com quem eu Uhum. aprendo, porque eu acho que é isso, você falou de comunidade, eu acho que um dos papéis da comunidade é exatamente esse de promover, né, o crescimento de todo mundo junto, tem que ser bom para todos para ser coletivo. Uhum. Eu sou Fernanda Nascimento, eu sou CEO da StratLab, que é uma agência de marketing digital focada em negócios B2B, então a gente é especialista em vendas complexas, de ciclo longo, ticket alto, né, então você brincou que eu sou especialista em LinkedIn. LinkedIn é uma das ferramentas mais relevantes para o universo B2B, então por isso a gente acabou, né, estudando muito LinkedIn, entendendo muito de como as coisas funcionam dentro da plataforma, além das outras especialidades que são inerentes ao B2B. E eu acho que o B2B, vou fazer puxar a sardinha aqui para o meu lado para começar, mas eu acho que o B2B, ele entendeu um pouco antes como mudar a relevância do CMO.
principalmente quando a gente passou a criar as estruturas de CRO, né, de Revenue Office. Uhum. Quando a gente coloca tanto vendas quanto marketing embaixo de uma única estrutura, e nesse momento o marketing ele precisa gerar tantos resultados quanto vendas gera. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que vai acabar, eu acho que o B2C vai aprender com essa estrutura, que é muito mais comum, no B2B, e onde o CMO aprende a falar de métricas que geram impacto no negócio. Uhum. Porque o marketing sempre foi visto como o gastão, o Uhum. festeiro, Primeiro a cortar. né, isso, e aí era o primeiro a cortar. Quando a gente mostra que os resultados que o marketing promove, porque sim, isso acontece e é real, ele impacta todos os KPIs que a gente tem lá na bridge financeira, da empresa, do negócio, aquele que o CFO acompanha, que o CEO acompanha, aí o marketing se torna de fato estratégico. E o CMO precisa aprender a falar essa língua e precisa aprender a mostrar o caminho do lead para o dinheiro, Uhum. né? Que aí sim eu acho que a gente muda o jogo. Mas não é um caminho fácil. Não, É um pelo caminho contrário. bastante desafiador. Então eu acho que sensacional a história das comunidades, porque quando a gente é isso, né? E talvez até as comunidades de CMO possam fazer um jogo de colaboração e de apoio que nos leve para esse lugar em que a gente precisa estar, né? Mas ele é um caminho sem volta, porque a gente vem falando o tempo todo, principalmente com a inteligência artificial generativa, cada vez mais, né? Show me the ROI. É. Show me the ROI. Eu acho que tem muitas coisas desse meio, assim, aí puxando para pergunta e coisa, é que quando a gente fala em marketing, eu brinco que é tipo, tem algumas palavras que se eu falar, todo mundo entende, mas se eu pedir para perguntar, para responder, ninguém sabe explicar. Que é tipo varejo, tecnologia, marketing, IA. Hoje em dia são palavras que se eu falar, todo mundo fala, eu sei o que que é. Eu falei, então me explica. Aí a pessoa, aí vai ficar confuso, porque tem muitas dúvidas do que é isso. Então, quando as pessoas falam que são viciadas em tecnologia, eu falo: "Cara, isso pode ser a coisa mais pode ser desde você soprar a fita do Nintendo a programar, tipo, o que é isso?". E é a mesma coisa para várias dessas coisas. Eu acho que marketing está passando por essa fase que tem muitas coisas, aí indo para o mundo de recrutamento e essa coisa, eu tenho um perfil um pouco diferente do perfil padrão, tá. Tem milhões de padrões em si. E aí vim para a Sky One foi muito interessante para mim, porque a Sky One foi um dos meus primeiros trabalhos onde a minha loucura corporativa combinou com a da empresa, pelo menos assim sinto. Uhum. E coisa que não era em outros lugares. Por quê? Porque eu vejo o marketing com a pessoa, e é aquele negócio que a gente estava conversando antes sobre a visão de marketing. Isso tem de lugares para lugares e dá para encaixar. Por isso que o recrutamento é importante. Por exemplo, eu vejo marketing, tudo que acontece, tudo que eu leio, pode virar uma oportunidade, um tipo de comunicação, alguma coisa diferente que pode ser feito, uma criação de produto, um modo de ler. Eu sou um marqueteiro que adoro que as pessoas vêm dar pitaco no marketing, porque eu acho que isso é valorização do trabalho, e o meu desafio é, tipo, defender o marketing, explicar o que eu estou fazendo. Então tem muito isso e eu obrigo mesmo o meu time a estar ok com isso. Então Uhum. foi uma das coisas que no início foi muito complicado, de falar: "Para de ficar mandando mensagem para as pessoas, vai lá falar". Sinta, porque o não verbal é muito importante para o marketing, por isso que eu acho que essa nova geração que foi muito criada no remoto, o remoto tem o não verbal de tom de voz e tudo, mas não tem o mesmo não verbal do toque, da conversa e tudo mais, que é diferente, e você aprende muito com isso. Entretanto, eu já tive experiência, em empresas muito grandes, onde você não tinha liberdade nenhuma para desenvolver e o trabalho era muito mais interno e tudo mais, onde a minha essência como marketing se sentia muito perdida. Uhum. E tem outras pessoas com esse viés. Eu já tive uma entrevista em empresa farmacêutica que a pessoa falou: "Cara, adorei você, mas acho que você vai odiar trabalhar aqui, porque a gente aqui tem muitas travas e não acho que é o seu perfil". E é muito interessante você querer saber qual é o seu perfil, entender o que que é isso e o que que é o marketing nessa questão. Porque eu acho que esse giro de CMO ocorre muito porque a gente fala marketing como se fosse uma coisa única. É. E um cara que fez um grande sucesso numa startup tech, um gênio do startup tech, vai ser horrível numa farmacêutica, eu acho. E a Totalmente. recíproca, também pode ser também.
É muito legal, assim, acho que tem 3 coisas muito interessantes que você fala. Você começou nosso papo aí falando sobre o turnover nas cadeiras de CMO, né, e é Hum. verdade, é uma das cadeiras que mais roda no mercado hoje. E ela roda, acho que por 2 motivos, né, ela roda porque tem pouca pessoa super capacitada para o mundo de hoje, quando a gente Hum. fala de marketing, e segundo, a Fernanda falou, ela tem toda a razão, é o primeiro que aperta, né, baixou a venda, parou de gerar lead, troca, põe outro, entendeu? Assim, muda a estratégia, né, assim. Então é por isso que roda muito, né, porque primeiro é difícil encontrar um bom, segundo, é a primeira cadeira ali que é questionada quando, cai venda, né, assim, você questiona o Chief Revenue Officer, o CSO, né, o de vendas, e ele vai questionar o marketing e falar: "Ah, é que o lead não está chegando", né, assim, Uhum. acho que o É a vendedor famosa briga. o vendedor ficou mal acostumado nos últimos anos também, acho que isso é tema para outro papo aqui. Mas respondendo um pouco a sua pergunta, quando a gente fala realmente hoje de recrutamento, né, o que você falou é verdade. Às vezes a pessoa que vem do ambiente, por exemplo, de uma startup de tecnologia, ele não vai ser um bom líder de marketing numa farmacêutica, né? Isso acontece por algumas coisas. Primeiro, porque quando a gente fala de empresas multinacionais, muitas acabam hoje o líder de marketing ele só tropicaliza uma estratégia, Uhum. né, assim, e isso às vezes funciona, muitas vezes não, né, porque, realmente o mundo ele é muito diferente, os países são muito diferentes entre si, né, assim, então essa falta de autonomia dentro das cadeiras executivas e no marketing, sem dúvida é uma coisa que tem afetado muito o líder de marketing nos últimos anos, né, assim, então essa é uma parte, acho que relevante ali da resposta. Agora, muitas pessoas também, hoje com conhecimento, por exemplo, de uma startup, de um marketing mais rápido, mais digital, se tornaram fonte de empresas de consumo, de empresas do B2B, porque não existia esse conhecimento da data, do digital, dentro desses mercados, né, então o mercado foi beber nessas fontes ali, de trazer a pessoa que estava na startup ali, olhando realmente todo dia ali indicadores de user experience, de conversão e etcétera, e eles acabaram realmente exportando talento, porque naquele momento esse conhecimento era importante. Então, às vezes sim, o líder da empresa de tecnologia vai ser uma ótima pessoa no mercado de Sim. saúde ou de consumo. Se o mercado de saúde quiser e aí é que tá, se a Exatamente. cultura dele for: "Quero quebrar", e aí tem uma grande coisa e eu já passei muito por isso, tem a diferença entre o seu chefe e o recrutador querem e o que a Total. empresa quer. É. E às vezes é muito diferente. Às vezes é muito E às vezes diferente. funciona, às vezes não, né. É. Às vezes você está indo ali para uma empresa que é concorrente da outra e esse perfil vai funcionar muito bem e na outra não, porque também tem uma questão de cultura. Agora, eu acredito que quando a gente hoje olha para o mundo e para o mercado, a gente fala hoje de inteligência artificial, a gente fala hoje de tantas coisas, as habilidades técnicas cada vez mais elas vão ser vão ser possivelmente aí substituídas, Uhum. né, Uhum. assim, você não precisa mais, por exemplo, de uma pessoa que entenda tudo sobre cores, né, a inteligência artificial vai entender muito mais do que você, né, vocês lembram disso? Nos Opa! anos 90 ali, todo mundo, Continuamos nesse debate. né, exato, então, a inteligência artificial vai saber melhor do que a gente hoje, então o que que vai contar no futuro? Essas habilidades mais humanas e habilidades compostas, Uhum. porque isso a máquina não substitui, Uhum. né, então, sei lá, a pessoa, por exemplo, que tem um pai médico, né, assim, ou que trabalhou ou que é médico e foi para o marketing, esse cara ou essa mulher vai ser uma super pessoa interessante para trabalhar no mercado farmacêutico. E se ela passou, às vezes, por uma empresa de tecnologia, uma health Melhor dos tech, mundos. mais interessante ainda, porque ela tem uma habilidade única, né. Então, Uhum. quando a gente fala do futuro do recrutamento, a gente fala muito disso, de habilidades únicas, que não são tão facilmente replicáveis ali realmente por tecnologia, inteligência artificial e por outros indivíduos, inclusive. E aí tem outra questão de recrutamento também, que é como eu consigo perceber essas características e perfis, no recrutamento de entrevista e currículo. E eu acho até que currículo, tipo, meio que morreu. Não Infelizmente morreu, não morreu, mas mas, tipo, para mim o LinkedIn é mais Ele é currículo do que reconfigurado, né, ele tá reconfigurado, eu acho, de alguma forma. mas para mim o LinkedIn eu vejo Ah, mais o LinkedIn da pessoa para mim é mais importante o que que ela posta do que o histórico dela, eu olho durante 10 segundos, e o que que ela posta, o interesse dela para mim é maior, porque aquilo me define muito mais uma para marketing especificamente, uma personalidade e se ela gosta de marketing de verdade. é. Se ela gosta de aparecer, se ela gosta de trás, se ela traz uma ideia diferente, se ela essas coisas me passam informações, às vezes, muito mais interessantes do que o currículo em si. Mas o que que conta mais hoje, né? O que que você fez ou tua capacidade de conviver e aprender com o novo, né? Uhum. Assim, acho que hoje o mundo muda tão rápido que uma pessoa como líder de marketing hoje, se ele olha para o passado, né? Se ele continua olhando teoria de cores e etc., como é que ele se prepara também para o futuro, né? Acho que realmente a intenção é conectar o conhecimento que existe, mas realmente olhar o futuro. Então, quando você vai fazer uma entrevista, por exemplo, hoje, seja para uma posição de marketing,
tem algumas coisas, às vezes, que são até mais relevantes do que o próprio currículo. Por exemplo, fazer um caso, né? Sim. Trazer para uma experiência real, Uhum. né? Assim, Que já tem se tornado muito comum, né? Cada vez mais. Quando a gente fala dos processos, né? Seletivos. Total. Ou que você também comentou, né? Assim, poxa, eu estou entrevistando uma pessoa de marketing. Essa pessoa vai aportar o que de diferente aqui, né? Como é que você fala hoje de habilidades que essa pessoa vai trazer para o negócio, né? A gente fala do negócio de recrutamento, antes você falava de cultural fit, ou seja, alguém que se adequa ao negócio. Hoje você fala de cultural add. O que essa pessoa adiciona à cultura e ao Diferente. negócio? Você também não pode ter várias pessoas parecidas com você. Mas uma coisa que eu estou percebendo nesse novo mundo de marketing, na minha contratação e as dificuldades que eu tenho, a pessoa passa por 3 pessoas. Teoricamente, ela já está super pronta. Uhum. Aí eu chego pra uma pessoa de live, que é de eventos, e falo: ó, te dei R$ 200.000. Você tem que fazer um evento super legal para atrair CIOs. O que que você faz? Aí a pessoa, eu vou ter que perguntar. Eu falei, cara, tipo, eu saí de férias e eu faço isso várias vezes. Saí de férias, você não pode falar comigo. Quando eu voltar, eu quero o evento. O que que você faz? A pessoa não sabe, ela não consegue. Porque hoje eu acho, e aí é tipo de educação, se não tiver muito estruturada e ela só fazer o que pediram para ela não consegue pensar fora da caixa. E ela não consegue. E aí isso me trava, que eu falei, essa pessoa não vai me agregar em nada. Hum. Não que eu precise muitas pessoas que me tragam coisa nova sempre, mas eu preciso de alguém que tenta trazer alguma coisa diferente, que me traz. Se ela for só executar, será que eu quero no meu time alguém que nunca vai crescer na carreira? É tipo, eu tô com isso? Às vezes sim, às vezes não, depende, né? Mas eu tenho uma visão sobre isso que eu acho que ela conversa muito com a liderança. A gente tem Uhum. feito algumas entrevistas, o Ribas e eu, e você sabe que eu sempre tive uma visão da liderança que ela foi muito desconstruída a partir do lugar que os nossos entrevistados trouxeram, que é exatamente o seguinte: quando a gente fala do CMO, por exemplo, hoje o papel do principal executivo da área é muito mais de entender como ele vai orquestrar os recursos que ele tem, sejam eles Uhum. tecnológicos, né? A gente está falando assim da estruturação de agentes, né? Desde o agente fazedor até o agente gerenciador e das pessoas, cada um dentro das suas habilidades, das suas melhores habilidades, e o papel dele é dar autonomia para que esse time realize. A gente vem de uma indústria, principalmente quem trabalhou em grandes indústrias, no mercado enterprise, em que o gestor sempre foi a pessoa que dava a última palavra. Perfeito. E essa posição ela muda absolutamente. A gente precisa fazer isso que você falou, que o time desenvolva e que a gente esteja ali para apoiar, para entender como a gente melhora a capacidade de cada um, as habilidades que cada um tem e como a gente combina isso e precisa de uma resiliência, principalmente de ego, de vaidade, que vamos combinar, eu fui CMO 20 anos da minha vida e que o CMO dificilmente tem. Líder normalmente tem um ego aguçado, porque isso também é uma característica. Se a gente der o DISC dos Uhum. líderes, a gente vai ver inúmeras similaridades. Também é importante gostar de poder para você liderar. Precisa ter Né? autoconfiança, Precisa ter né? autoconfiança. Mas a resiliência, eu entendo que ela é um componente hoje que é muito, muito relevante pro líder. Até para ele dar essa autonomia, Uhum. porque quando você vem de Total. uma empresa, de um marketing enterprise, tem 300 pessoas no time, e se você é criado nesse ambiente, você não vai conseguir ter Não uma vai visão do conseguir. todo. Mas não somente todos, você não consegue sair da caixinha. Uhum. E aí uma coisa que eu falo muito, e é uma opinião minha, tem as pessoas também criadas em agência, que estão acostumadas a ser prestadores de serviço. E elas foram criadas de um modo, não que seja errado ou certo, é mais que é uma outra mudança cultural para você trazer a pessoa para a empresa naquele ambiente. Então você faz qualquer pergunta, ela te traz, ela te responde sem responder, te explicando um monte de coisas e tudo mais. E eu tenho um problema de ser muito agitado, e eu falo, cara, tipo, vai pro. E a pessoa não consegue sair porque ela foi treinada daquele jeito e aquele é o certo para ela. E aí quando você fala para ele: "Mas esse não é o certo para cá", você vai ter e eu não tô falando que o meu certo é o mais certo. Eu já não passei em muitas entrevistas, porque o que eu acho que era o certo para mim, que combinava, não combina com o certo daquele local. E melhor que você nem fique E mesmo, é melhor né? que eu não entre, né. Eu entrei já em empresas que eu falei: "Cara, por que que eu tô fazendo aqui?". Que é a última empresa que eu estava, que a presidente da empresa ficava me mandando vaga. Então eu chegava nesse nível, porque ela sabia que não fazia sentido eu estar lá, entendeu?
Gente boa ela. E hã? Gente boa ela. Eu adoro ela. Eh, e porque ela conhecia o perfil e viu que, tipo, a empresa não era um perfil, era o tipo de empresa que a maioria do corporate é que 99% 90% é trabalho interno. Uhum. E, tipo, só 10% é. E é um lugar que, se você te trouxe uma ideia criativa, o ambiente vai bloquear a sua ideia. Então, eu dava uma ideia criativa, aí a minha chefe falava assim: Mas, Felipe, você respondeu o e-mail? Primeiro responde o e-mail, depois você tem ideia criativa. Eu falei: Eu nunca vou ter ideia criativa aqui, porque o ambiente não é a favor disso. E tá ok, funciona para aquele ambiente e tudo mais, mas não funciona para mim. Muito bom. E é muito essa questão que eu acho engraçada. Eu estava discutindo aqui internamente sobre personas e recrutamentos e onde combina. Por exemplo, eu estava gravando tipo podcast ou estava gravando um vídeo. Aí falaram, ô Felipe, você tem que terminar relatório, você estava gravando vídeo. Eu falei, sim, porque eu estava muito estressado com as outras coisas e eu precisava gravar o vídeo para desestressar. Ela, pô, mas gravar vídeo é muito estressante para mim. Falei, para você. Para mim é um momento que tipo, eu consigo, tipo, pensar em outra coisa, eu nem preciso me preparar, eu adoro, é natural, e para mim é um lugar que é tipo como se fosse um almoço de amigos, para mim é muito legal. Então esse é o meu momento de então você tem que tirar o que que é trabalho para você do que trabalho para mim, e as coisas são diferentes. Mas é muito difícil para as pessoas aceitarem essa parte. Mas olha que legal, né? A gente está falando aqui de marketing e tal, a gente está falando de habilidades basicamente soft skills, né? Assim, a gente Isso. não está falando de nada técnico aqui, Uhum, assim. E tem um indicador de mercado que ele é igual há muitos anos, que é de cada 10 contratações, 7 são por motivos técnicos. Ou seja, eu uhum, contrato alguém porque ela conhece de um específico, uma ferramenta, um CRM, fala inglês, e de cada 10 demissões, 8 são por motivos comportamentais, uhum. né? Talvez hoje com aí o AI washing, né? Todo mundo sendo demitido por AI, etc., mude um pouco esse Washing, indicador, bom. mas ainda é verdade, né? Você provavelmente quando decide desligar uma pessoa, você desliga essa pessoa por um tema muito mais comportamental do que técnico, né? Uhum. Assim, e aí, Felipe, você fala um negócio muito interessante que é quando a gente talvez vai recrutar, você tem que encontrar pessoas que achem paixão naquilo que elas estão fazendo no dia a dia, né? Assim, então para você talvez era gravar o podcast ou o vídeo, né? E isso você vai fazer super bem, né? E quando você vai contratar alguém, se eu contrato alguém que adora gravar o podcast e o vídeo, eu ponho ele para responder e-mail, ele vai estar frustrado, ela vai estar frustrada e não vai dar certo, né? Uhum. Acho que no longo prazo realmente a chance dessa pessoa crescer, se desenvolver, estar feliz e aportar à empresa, ela é pequena. Né, assim, então por isso que um processo de recrutamento ele é tão importante quando você consegue avaliar essas habilidades e os interesses, os gostos, né, e não só realmente ali o que que a pessoa vai fazer no papel, né, Mas então porque vamos à pergunta de US$ 1.000.000, como você de recrutamento, como você consegue Hum. vender essência? Porque isso daí você não está vendendo currículo, é, é, você tá vendendo essência. E você sabe, você conhece os 2 lados. Então você fala assim: por exemplo, você olha o meu perfil. Felipe, o seu perfil combinaria com essa dor e essa essência dessa empresa. aham, Mas poucas pessoas têm essa oportunidade, dessa conversa, de você conhecer a minha essência. A maioria dos seus candidatos, de pessoas que te pedem, você não conhece a essência. E essa é uma coisa do recrutamento que é a dor e honestamente, as pessoas recrutam mal, né. ah, Assim, tá, é então verdade, se a gente está falando hoje que de cada 10 motivos de demissão, 8 são por motivos comportamentais, a gente continua entrevistando com currículo, talvez o negócio, o problema está aí. uhum, Né, assim, então como é que primeiro, o recrutamento é uma ciência falível, né, a gente fala de pessoas e talvez o que te interessa hoje não te interesse amanhã, né, as É uhum, pessoas verdade. mudam, evoluem muito rápido e hoje mais rápido do que nunca, né. Tem outro tema também que é às vezes o que você precisa, né, o Felipe que você precisa no momento, você precisa de outra pessoa depois, porque também as empresas mudam, uhum, né, suas necessidades, produtos e etcétera. Mas enquanto a gente continua recrutando ainda, olhando para currículo e achando que aquilo vai decidir se a pessoa vai aportar ou não um negócio, a gente continua tomando decisões hoje que elas são muito binárias, né? O conhecer ou não conhecer. Quando você conhece gostos, interesses, o que motiva pessoas e começa a colocar etapas que validem mais isso, como caso, como referências, né? Como entrevistas talvez um pouco menos quadriculadas, você acaba uhum. realmente contratando indivíduos e contratando essência e não só contratando habilidades técnicas. Né? Então as empresas elas têm que olhar mais para isso, principalmente de novo, quando a tecnologia baliza, né, Sim. quem sabe Uhum. jogar ali no mesmo nível. E marketing é uma área, onde você precisa de pessoas que tenham respostas diferentes,
né, assim, as coisas, né? Os grandes marqueteiros talvez são as pessoas que têm respostas diferentes, Isso. né? Respondendo ali a tua pergunta inicial, o que que é? É a resposta diferente. A pessoa que vê às vezes alguma coisa e fala, nossa, isso pode combinar muito aqui. Então ela não é binária, não é óbvio. Não é binário. Não, É o principal do não binário. e até porque eu acho que se tem uma posição, que precisa da tal da ambidestralidade, é o marqueteiro. Uhum. Porque eu não sei quantas vezes, né, quantos duplos mortais carpados eu, né, ao longo dos meus 35 anos de marketing, eu vi o próprio marketing dar. Sem contar que eu tinha 15 anos de formada quando entrou a internet na minha Uhum. vida, e eu basicamente olhei para o meu diploma e falei assim: "Cara, para que serve isso aqui?". Óbvio, teve uma serventia, mas tive que mudar toda a minha maneira Mas de a pensar. serventia é muito mais do seu relacionamento com pessoas do que o conhecimento técnico. Isso que eu acho Sim. de E faculdade. agora na IA, quantas vezes, né, nem vou falar da IA pela IA, mas dessa capacidade tecnológica que a gente tem hoje, de evolução Uhum. na velocidade que a gente tem assistido, as mudanças, quantas vezes, né, a gente também vai ter que se melhorar, que aprender, que mudar o jeito de É. pensar, né, e daí de novo vem a resiliência para mim, porque como a gente, enfim, também acredita muito na gente e como a gente, conhece muito, estudou muito, a gente também às vezes tem dificuldade de se desapegar Hum. para a gente poder dar o próximo passo. Muita gente precisa negar o que a gente conhece. Vou dar um exemplo, acabou de acontecer com o SEO, né, então assim: "Poxa, mas eu acreditava nisso". Olha, mas tem um jeito diferente agora. Aconteceu com anúncio, a gente tem escutado todos os dias, quem trabalha com diferentes clientes, escuta todos os dias: "Olha, os anúncios não estão performando como eles Uhum. performavam". E a gente fala: "Precisa de uma resiliência aí para você entender É. que não adianta botar mais dinheiro, que a gente precisa mudar o jeito de pensar, porque mudou o jogo", né. E eu acho que isso acontece inúmeras vezes dentro da área da gente. Às vezes E é sobre constância e consistência, né? Assim, o marketing é muito isso. Às vezes você tem que provar por um tempo até o negócio dar é certo. B2B, então, que demora muito É. mais. E É. tem a grande dor eterna do marketing, que é como eu consigo provar para o financeiro o branding, por exemplo. Não tem como provar. Agora até tá melhorando, Não, né, tá Felipe, melhorando. Sim. Não, não, principalmente não, por as causa pessoas da IA. acreditam. É muito difícil provar Você o GO eu consigo AI, procurar. Mas o branding mais aquele mais tradicional, mais institucional, que eu acho importante, que eu chamo de acelerar o processo de fechamento, por exemplo, até que na Cascai ano que você veio aqui e falou: "Caramba, não imaginava que vocês Ai, tivessem vamos tudo isso". promover visitas então. Mas o que a gente faz muito é promover visitas, e essas pequenas conquistas que a gente faz isso bem porque a pessoa vem aqui, por isso que eu falo: "Traga a pessoa para cá". E é isso, mas isso é uma coisa que é difícil, o trazer a pessoa para cá, eu consigo jogar para o mundo. É, E isso, você mas isso é criação de desculpa. comunidade, né? É. Quando a gente fala disso, é Sim, criar totalmente. comunidade. Ou seja, você tem hoje sponsors que vão sair falando bem de você Isso. daqui. E eu acho que isso também olha só que coisa interessante, a gente falando, assim, de como um CMO vai ou um profissional de marketing vai conseguir se provar numa entrevista em que eu não consigo, Uhum. que o que vai me fazer ser querido provavelmente é a minha são as minhas habilidades comportamentais, relacionais, não necessariamente as capacidades técnicas, etcétera. E quando a gente fala de branding, por que que é difícil da gente mensurar? Porque a gente fala especialmente da geração de uma coisa que é sentimento, que é confiança. Sim. Uhum. Que é a mesma coisa quando a gente é um líder dentro de uma empresa, o que que a gente precisa ter? A confiança dos nossos pares estratégicos, que a nossa opinião é válida, que a nossa opinião agrega. Você falou do added, né, não foi added value. É, compound knowledge, conhecimento Isso, composto. isso. Uhum. E da mesma forma, quando eu estou participando de uma entrevista, é isso também que eu acho que a gente tem que conquistar, sabe, assim, fazer com que o outro entenda que comigo tem mais confiança, mais chance de dar certo do que com os outros Mas candidatos. contando até a história da minha entrada aqui, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente falou e os caminhos. Eh, a vaga, acho que tinha mais de 600, 700 inscritos nessa vaga. Uhum. E o meu currículo, LinkedIn, apesar que eu posto muito, o meu currículo, ele foi para muitos lados. Eu fui empreendedor, trabalhei em empresa grande, trabalhei em empresa pequena, trabalhei com M&A. Então eu tive muitas frentes, ele não conta o que eu falo em marketing uma história única, ele conta uma história de Uhum. várias frentes, o que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de quem olha. Mas eu acho que para as máquinas de AI eu não sou o melhor, É. pelo tempo. E aí eu conheci uma pessoa aqui que me indicou, e aí na entrevista a pessoa que estava antes de mim, que também tem muita diferença, ela era o perfil bem mais cartesiano e certinho e não funcionou. Então eles queriam um perfil contrário. Aham.
E aí, quando eu vim, durante a entrevista, o Brandon falou: Ó, a gente achou você meio louco. A gente gosta, e a gente é meio louco aqui, isso é uma coisa boa. E aí, eu fui entrevistado depois na confraria por todo mundo. Foi esse ambiente que aí viram, tipo assim, eu acho que se ele passou aqui, tá bem. Então, que não é tão escalável, assim, por assim falar. Mas eu cheguei em casa, eu contei pro meu pai que isso aconteceu. Aí ele falou: Felipe, de novo não, cara, você tem que fingir melhor. E eu falei: Não, pai, dessa vez eu acho que foi bom. Mas é muito dessa coisa, tipo assim, e aí eu vejo os modos que meu pai estava me falando, ele é engenheiro, que é, que é a parte, sabe? Tipo, eu estava num ambiente onde a minha loucura batia com a loucura local, mas isso é muito difícil. E exige uma honestidade de você Uhum. com você mesmo, que talvez você não tenha tempo e nem recurso financeiro para sustentar. Porque se eu preciso do meu emprego, E Mas esse existe é o meu ponto principal, né? Que a galera fala assim: ah, se não tá gostando do emprego, troque. Eu falei: e aí quem paga as contas? né? Não é que as pessoas têm essa autonomia para fazer isso. É. existe uma honestidade da empresa também entender o que ela precisa, né? Uhum. Assim, de novo, eu volto a esse tema porque eu acho que ele é muito legal, que é assim, acho que num mundo onde o técnico cada vez mais ele vai ser de todos, né? Pela inteligência artificial, essa uniqueness, Uhum. ela é um added value, né? Você está Assim, trazendo cada termo bonito é a hoje, tua, Ivan. que eu não sei Weakness, eu falar em gostei. português tudo isso, mas é essa Fala em espanhol, capacidade fala no termo colombiano aí. essa capacidade de anadir valor, não? Assim, de Boa. adicionar valor, é isso, ela vem dessa capacidade única que tem um profissional e um indivíduo de contribuir para aquela empresa pelas vivências anteriores dele. Então, quando as pessoas me perguntam, poxa, vou te contar meu elevator pitch, eu falo, odeio elevator pitch, eu Uhum. gosto de pessoas que contam histórias, Uhum. porque eu acho que é aí que você pega uma boa entrevista. Quando você conta uma boa história, seja do Felipe, seja da Fê, seja minha, né? Como é que a gente conta uma boa história do que a gente fez? Porque eu acho que as empresas têm que contratar por histórias, né? Assim, e aí elas percebem realmente como essa pessoa vai agregar a companhia por essas histórias diferentes, né? Mas é o Assim, que você falou, mas isso aí precisa de uma habilidade sua muito grande e precisa do que a Fê falou, de você saber o que que você quer. E isso não é verdade nem para o próprio candidato, ele não sabe, muito. nem para a empresa que ela sabe, porque essas coisas não batem. Então, às vezes, você tem uma pesquisa muito tempo atrás sobre que era bem legal, era na época do Match.com, que, tipo assim, antes de Tinder, essas coisas nos Estados Unidos, que eles fizeram um teste com, tipo, as mulheres escrevendo como se fossem homens para conquistar mulheres e vice-versa. E aí descobriu que o que as mulheres na época diziam que elas queriam era o que menos funcionava, porque ela falava: "Ah, eu quero um cara que seja certinho e tudo mais, tã-nã-nã", só que quando esse aparecesse, falava assim: "Putz, eu não quero, esse cara deve ser Ah, esse chato, nerdola aí. deve ser chato". Então existia uma grande discrepância entre o que você acha ou acredita que você quer e o que você quer de verdade. E eu acho que isso com recrutamento é igual, É total. é igual. É E é muito verdade. difícil quebrar esse tipo de detalhe. Recrutamento deveria ser um jogo de honestidade, né? Fazendo isso há 20 anos, o que eu Hum. percebo é que as pessoas se frustram muito mais com o que não é dito e Uhum, com essas expectativas irreais criadas no processo dos dois lados, do que com as verdades, né? Assim, então eu sempre fui um recrutador e eu acredito muito nisso, nessa honestidade extrema. uhum. Porque talvez, Felipe, um cara de marketing tradicional, ou uma menina de marketing tradicional, não seria uma boa marqueteira que, né, Não. assim, ela não ia dar certo, porque ela ia ter que fazer a campanha e depois vir aqui gravar um podcast, depois fazer um evento. Você precisa de alguns recursos que nem todo mundo tem, Uhum. né? Assim, então, se você vende uma vaga que não, aqui é isso, tem que gerar retorno de investimento, mas o que Se mais? você me fala na entrevista que qual é meu job description, você tá fora. Porque, tipo, não vai dar certo. Não vai. Ai, mas eu vou provocar vocês, porque eu acho que o sucesso mesmo, ele tá exatamente num time que consegue ter Felipes Claro. e nerdolas, Concordo. né? Mas eu concordo 100%. Porque é aí que a gente vai conseguir ter a visão, principalmente porque se a gente precisa dar resultado, se a gente precisa impactar lá a última linha, que é a linguagem do CFO, né, e tudo isso que a gente vem falando aqui, quanto mais diverso esse time, É. melhor a qualidade Concordo dele, 100%. É né? que eu sei, por exemplo, quando eu trabalhava na Avon, eles falavam que o meu chefe falou isso pra mim: "Toda empresa precisa de um Felipe, mas se tiver vários vai dar tilt". Eu Vai já dar sei disso. É, tilt. E se você pega a minha liderança embaixo de mim, o perfis são bem é. diferentes do meu. Isso é uma coisa que eu admiro em você, porque eu conheço seu time
E sei que muita gente, e imagino até que na sua chegada, isso tenha dado alguma fricção Sim. das pessoas falarem assim: "Meu Deus, não vou conseguir atender a expectativa do Felipe". Não, a Mas maioria você é fala pra muito mim que nenhum seria contratado por mim. Fala: "Se eu não tivesse aqui antes, eu nunca teria sido contratado por você". e E não é talvez verdade, o não, que a mas gente é está verdade. contratando Uhum. tem um quê de Tô quase olhando aqui técnico, pra esquerda, mas não tem aí vou. o pessoal, mas tem bem os estilos e coisas que eu gosto e tudo mais, e é difícil quando você está acostumado. Então no começo, as pessoas eu pedi alguma coisa, ela me fazia uma apresentação de 15 slides bonitões, eu não gosto. E aí eu falo: "Cara, mas vai direto". E a pessoa não é muito difícil ela mudar, porque é o certo para Para ela, ela. sempre foi esse certo para ela. E quando alguém fala: "Cara, esse novo certo não é mais certo", é muito difícil essa transição. E a gente tende a contratar pessoas que são parecidas Com a conosco, gente, né, é assim, acho que a verdade. gente também como líderes, de marketing ou não, nós temos que nos desafiar a contratar pessoas que são diferentes, né, porque Uhum. essas pessoas adicionam competências, skills e conhecimentos diferentes ao time. Por exemplo, acho que as contratações mais legais que eu vejo, sei lá, é trazer, por exemplo, para marketing uma pessoa que venha de tecnologia, uma Sim. pessoa que venha da mercado completamente diferente, porque ela traz uma maneira de pensar distinta. E eu acredito muito que o futuro é isso, né, é como você realmente pensa de uma maneira disruptiva que hoje a IA não consegue pensar, porque pensar, Mas então igual ela consegue. Padrão. mas esse parte do pensar, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu falo muito em aula, a gente nunca aprendeu na escola a fazer Não. pergunta. O problema da escola é que a gente nunca aprendeu a fazer pergunta, na verdade pergunta era ruim. Você podia questionar, o binário e responder binário. Você não tem uma Né. prova de pergunta. É resposta, até na sua opinião, ela não é pergunta. Então a gente não sabe fazer isso. E tem outra coisa também, que eu acho que existe uma proximidade maior em alguns cargos de atenção. Uhum. Pegando até o Matheus que está ali ouvindo. Primeira coisa que ele me falou quando veio aqui, ele falou, cara, que ele não estava acostumado a um diretor vir ir atrás do computador e falar: "Cara, quero ver isso, não achei bom". Não estava acostumado. Tanto que apanhou, certo, Matheus? Apanhou bem no início? Apanhou porque eu fazia uma pergunta, ele respondia o que ele achava que eu queria. Aham. E aí dançava, porque eu falava assim: "Cara, você tá livre?" Ele: "Tô". Aí eu falava: "Ah, então eu quero isso". Só que ele não estava livre, ele só estava com medo de responder a verdade pra mim. E aí agora ele já aprendeu. Tem uma frase do cara que eu acho que foi um dos grandes marqueteiros aí dos últimos anos, já não mais, né, mas o Steve Jobs falava: "Cara, contrato pessoas inteligentes para que elas me desafiem, né, para Uhum. que elas não para que eu diga o que elas têm que fazer". E eu acredito muito nisso, Mas eu você acha acho que o mundo que tá assim? Eu não acho que tá não, assim. eu acho que assim, olha, Não. eu acho que o mundo tem que estar assim, Uhum, porque eu acho que da maneira que o mundo vem conduzindo, você gera 2 coisas. Primeiro, você gera a frustração de pessoas inteligentes que querem fazer e aportar mais, né, e você também tem a necessidade de que as empresas sejam mais disruptivas, Uhum. né. uhum, Então, dos 2 lados, acho que as empresas só tendem a ganhar com isso. Se o mundo está assim hoje, não, né. A gente hoje fala, por exemplo, no mercado de um leadership blackout, ou seja, você não tem hoje a quantidade de líderes com a consistência e o preparo necessário para liderarem, uhum, né, assim. E liderar nunca foi tão difícil também, por outro uhum. lado, né, porque liderar hoje várias gerações, um mundo que muda tão rápido, né, essa necessidade de você entender de outros conhecimentos cada semana muda, né, então é difícil liderar também, assim, mas eu acredito muito realmente que os líderes em empresas, elas têm que abrir muita cabeça para o que elas trazem para a mesa. Eu falo já há muitos anos sobre contratar pessoas de outros mercados, né, assim, mas o mundo ainda é muito fechado. Isso. Se falar hoje de uma farmacêutica, ela vai querer gente do mercado farmacêutico, Não, fica como girando. Eu vou de cosméticos, literalmente tá em né? todas, todo mundo rodou todas. Né, então você acaba realmente pensando sempre da mesma maneira, né, a gente fala de cross sector hiring, fala: "Não, contrata de outro lugar para te desafiar", e não, assim, então isso é um problema, né, e por isso que eu acredito e também defendo há tanto tempo a importância de networking, de mentorias, porque você precisa de pessoas que te tirem da zona de conforto, principalmente no quesito pensamento. Quero te fazer uma Uhum. pergunta. Já que a gente tocou em networking, e porque também a gente tocou em comunidade, e eu acho que para a gente conseguir promover todas as rupturas que a gente precisa, nada melhor do que estar em ambiente seguro, com as dúvidas que a gente tem, as nossas vulnerabilidades, e as comunidades são ótimas para isso, Sim. para que a gente possa evoluir. Mas a gente escuta também muito falar o seguinte: olha, as melhores posições, X% alto das melhores das melhores posições são ocupadas por pessoas que Uhum. foram indicadas e não por um processo seletivo onde alguém abriu uma vaga e a pessoa se inscreveu e teve uma triagem.
O Felipe falou isso, né? Ele Hum. entrou por Eu entrei indicação. mas é 600 pessoas, eu fico imaginando como você avalia isso? E como você faz esse crivo de modo e eu nunca teria entrado se não fosse por Mas é indicação. real, né? É total real, assim, hoje no Brasil, é de cerca de 6 a 7 de cada 10 posições se dão por networking, Uau, né. E o 70. problema quando você começa, e eu tenho A visto de muito white isso. collar deve ser 9. Ah, com certeza, é mais, assim, Mais. acho que fala no geral, É. né, assim, e sim, e claro que você também precisa muitas vezes do processo seletivo, porque às vezes você não tem Uhum. alguém que conheça alguém, né, e até eu acho Ah, também mas o próprio positivo. você mesmo, né, quando você trabalha Claro. com uma empresa de hunting, por exemplo, a própria empresa vai saber, porque eu vejo na sua network o quanto você, nutre as relações até para você poder fazer o match das melhores posições com as melhores pessoas, né? Mas até você, perguntando pra você mesmo, que essa minha dúvida de headhunter eterna. Você tem um shortlist top of mind Aham. de 30 pessoas. É, E normalmente essas ficam, quando vê sua oportunidade, não que elas fiquem girando, obviamente vai entrando pessoas novas. Mas a gente falava que o maior desafio de alguém procurando é entrar no shortlist de alguém. então, acho que o problema é tá no meio dos 2, né, Hum. assim, você não pode só ter pessoas que você conhece sempre, Uhum. né, e só se nutrir daquele networking, porque senão você vai contratar a tua empresa, todo mundo é igual, todo mundo é Sim. amigo, entendeu? Não funciona, é péssimo. E também você não pode ir só ao mercado buscar aquelas pessoas, porque quem você conhece também importa, porque os melhores recrutamentos que eu fiz na minha vida, e eu acho que os melhores recrutamentos são os não óbvios, né, assim, e principalmente quando você fala Sensacional. hoje de inteligência artificial eu sou um grande crítico disso, esses processos de filtro com inteligência artificial, ele vai buscar sempre o óbvio, Uhum. Uhum. né, assim, eu sou de uma empresa de Padrão. consumo, eu vou buscar a pessoa que trabalhou em consumo, 90% de chance de sucesso. né, entendeu? Assim, não é, porque de novo, os melhores recrutamentos são os não óbvios, e acho que principalmente hoje quando a gente fala, do meu ponto de vista e o que eu ouço, né, de pessoas que eu admiro no mercado, é que o futuro é das pessoas que têm o disruptive thinking, né, que pensam diferente, se você continua no óbvio, aí não sai do lugar, né, assim, tem várias É por isso que decisões disso. startups, as empresas grandes contratam startup para fazer coisa que elas podiam fazer internamente, mas a cultura não deixa. Então, vou dar um exemplo antigo aqui, assim, ó, Kodak, né? Os Hum. caras, eles olharam ali para o mercado e falaram, não, esse negócio de câmera digital não vai dar certo. Eles foram quem desenvolveram a câmera digital. Não vai dar certo isso aqui. Até destruíram câmeras digitais e tal para continuar no negócio do filme. Onde é que E tá a Kodak hoje? Mas todos esses, os suíços criaram o relógio digital e Então, não lançaram, a Texas Instruments que criou, que valorizou, viu isso num congresso na Suíça. A Blackbuster recusou comprar a total. Netflix. Então tem milhões desse que é o cash cow grande de sucesso, que é muito difícil largar também. A gente aprende pouco com o passado, né? Assim, Sim. acho que talvez as empresas hoje o que elas tenham que estar olhando e contratar equipes que, que as permitam olhar também o futuro. Uhum. Né, assim, por isso que esse disruptive thinking é tão importante, porque hoje o mundo muda tão rápido e com tanta constância que é difícil você antever pelo menos uns meses do que vai acontecer e para onde vai o seu mercado, né, assim. Uhum. E além disso, você tem aquelas crises, né, crise de imagem, crise de marca, crise de produto, concorrência que vem de outro lado, negócio da garagem que toma o teu mercado em 1 ano, ou seja, né, assim, acho que esse é o grande desafio talvez hoje de ser um bom marqueteiro, respondendo a tua Uhum. pergunta, Felipe, que é o cara ou a menina que não pode só olhar para frente, ele tem que olhar para o todo, né? Assim, ele tem que conectar ideias, ele tem que conectar soluções, produtos, data, omnicanalidade, agência, TV, tudo isso empaquetar uma solução realmente que diga, cara, que eu vou realmente criar o futuro da empresa, gerar retorno, gerar negócio. E eu sempre falo para os meus amigos de marketing, de RH e de qualquer área, eu falo, você quer ser diferenciado, busca um conhecimento diferente. Você já Uhum. estudou publicidade e propaganda, comunicação e marketing, whatever, vai estudar finanças agora, porque quando você sentar com o CFO, como você mesmo falou, você tem que saber defender também o retorno do investimento, você vai ter que saber falar a língua dele. Quando você sentar com a pessoa, de tecnologia, se você não conhece um pouco de tecnologia, você nunca vai conseguir falar a língua dela, daí aquele aplicativo demora 6 meses para sair, 6 Sim. meses hoje é muito tarde, E quando lançou, você lançou um negócio para né. você. Exatamente, é Mas esse isso aí. negócio é engraçado, porque, por exemplo, eu tenho um podcast sobre neurodiversidade, tipo, nada a ver. Por muito Tudo a tempo, ver. não sei que tem tudo a ver, mas por muito tempo eu escondi essa informação. Eu não É, postava nos lugares, eu não postava no LinkedIn, porque, tipo, é uma diversidade. é. E agora eu acho super legal, mas eu acho que eu acho super legal agora porque eu tô num ambiente que valoriza. e tem uma comunidade, mesmo que não seja que todo mundo se conheça, a gente tem uma comunidade que
tem trazido esses temas para a Uhum. mesa, porque eles são importantes, porque a gente tem reconhecido mais as pessoas com as neurodiversidades, enfim, e isso acaba se tornando quase que o dia a dia, porque a Uhum. gente também sente o conforto no comum, né. Então, quando a gente tem pessoas iguais a Eu acho que gente, o comum pessoas morreu, eu acho que defendendo. nem existe mais comum hoje em dia, eu acho que Mas quanto mais eu vejo isso é sim. legal, né, porque quando na ver e eu acho que se eu tivesse que resumir toda a nossa conversa, eu acho que tem uma questão que, assim, a gente vai ter medo de tomar as decisões difíceis, a gente vai ter medo de ser diferente, o medo, ele é inerente principalmente, ao ser humano, enfim, pra Uhum. onde a gente vai e vai romper. Dá medo da gente ir para um lugar que a gente não sabe qual é e que isso dê ruim. A gente está vivendo um momento geopolítico, econômico, social muito difícil, com muitas polaridades, com muitos desafios, com muitas barreiras. Então, quem aqui quer colocar o seu emprego em risco? É. Uhum. Quem aqui quer colocar a sua empresa, se você é empreendedor, em risco? Ninguém quer. Então a gente vai ficar navegando pelo incerto, mas assim, ó, da maneira mais segura. Então, não é fácil É muito você difícil. romper, não é fácil você pensar diferente, não é fácil você ser você mesmo quando você descobre que você está numa empresa que não aceita quem você é. E aí, de novo, Mas também não é fácil negar isso daí e procurar outra coisa, mas tipo mesmo que a gente fique segurando no corrimão, a gente tem que ir. Eu acho não, que eu concordo, mas é difícil. É super. Mas nesse resumo, a gente faz assim para quem estiver ouvindo e vendo, você como headhunter, para um cargo de marketing, pode ser CMO, pode ser gerente, Aham. pode ser nível baixo. O que chama a sua atenção? Eu acho que se você contrata e depende do normal, você vai brigar sempre por preço, né, assim, quando tudo é igual, você vai comprar mais barato, concorda? Né, Uhum. assim, normalmente é isso. Acho que quando a gente busca uma pessoa para sentar nessa cadeira, ele tem que trazer esses conhecimentos compostos, né, assim, tem que ser uma pessoa realmente que se aprofunde a entender o setor, a empresa e que possa não só trazer de fora ideias novas e coisas a aportar, mas que também tenha uma propriedade daquele mercado, que consiga jogar, né, com tudo que aconteceu ou que acontece naquele mercado com bastante profundidade. Sempre busco uma pessoa que consiga realmente estabelecer relações com interlocutores internos. Acho que isso é muito importante dentro da área de marketing e às vezes subestimado, né? O marketing ele é uma área que tem que influenciar, o marqueteiro tem que Não deveria influenciar. ser subestimado. É, Não, marketing não pode ser agência interna, ele tem que falar com todo mundo. exatamente. Adorei isso. Total. Tem que jogar com o CFO, tem que jogar com vendas, tem que jogar com RH, tem que jogar com tecnologia, tem que jogar com todo mundo. E, de novo, essa é a habilidade insubstituível, né? Hum. Quando a tecnologia baliza tudo, a pessoa que tem realmente essa inteligência relacional, ela É é o grande importante, virou o novo diferencial. né? Mas é engraçado, porque até um tempo atrás, no mundo tech, os programadores fechados, sabe, que estavam ganhando mais e valendo mais. Aí essa mesma habilidade que há 5 anos atrás era mais valiosa, hoje Mas por quê? Porque hoje a inteligência artificial sim. coda bem, você precisa do programador que saiba transformar em produto, que saiba falar de arquitetura, né, e o marketing vai para o mesmo caminho, você precisa também do marqueteiro que saiba falar tecnologia, Uhum. entendeu, assim, então acho que isso também é uma habilidade que eu não vou falar nova, mas que nunca foi tão relevante, né, assim, então eu acho que essas coisas são importantes, né, como é que você consegue pensar e trazer ideias disruptivas para um mercado onde você conhece já com profundidade, tendo trabalhado nele ou não, né, porque conhecimento hoje ele é cada vez mais commodity, você consegue saber mais de um setor hoje em uma semana do que se você tivesse trabalhado 10 anos nele há 5 anos atrás, né. Segundo, como é que você joga internamente ali para ter aliados e para impactar, para influenciar outras áreas. E terceiro, como é que você se também, como você se adota a tecnologia no seu dia a dia para conseguir fazer com mais eficiência, mais rápido, coisas que talvez antes demorariam muito mais para sair. Acho que essas são 3 coisas do marketing de hoje. Sabe que você falou, eu tenho que criar uma ferramenta Uhum. sobre, cultura empresarial. Tipo, se eu pesquisar, por exemplo, quem é o candidato perfeito para a Sky One, por exemplo, num LLM da vida, uma coisa assim, Aham. deveria vir. Ela deveria entender ou eu dar informações perfeitas para mim sobre a minha empresa e deveria vir, porque isso facilitaria o mundo, aí viraria quase um Tinder nesse quesito, mas um É, Tinder cultural, sabe, não um Tinder somente de função.
Esse com certeza é o futuro, né? Eu acho que a inteligência artificial vai nos conhecer tão bem que ela vai falar, ó, essa empresa é para você ou não. Mas olha, eu te desafio. Eu acho que se você falar bem com a inteligência artificial, com um bom prompt, ela vai saber melhor o que funciona para Sky One do que talvez muita gente que trabalha na Sky Eu tenho One. certeza disso. É, assim, isso vale para qualquer empresa, tá? Não é só Sky One, vale para mim, vale para a Fernanda, porque é uma capacidade realmente de somar informações e conhecimento que é difícil. Então, Uhum. talvez a última mensagem aqui, se a gente for terminando, é ah, não subestimemos realmente aonde vai a inteligência artificial, né? Acho que todo mundo, marqueteiros ou não, tem que aprender realmente o que nos diferencia do que o que a máquina faz já hoje, né? Então, se ela já sabe mais que eu de tudo, o que me coloca realmente ali para jogar no mercado de uma forma diferente? Então, Sensacional. fazendo a minha última pergunta então você acha que não a gente já falou um pouco nisso, mas por muito tempo as profissões mais tradicionais eram mais profissões mais binárias, tipo engenharia, economia, advocacia, medicina, não são super binárias, mas são mais nisso, né. São e o caminho está indo para essas profissões serem mais afetadas por inteligências artificiais do que as opções mais qualis. Uhum. Eh, mas qual é muito mais difícil de quantificar. É, Hoje, você acha para alguém que está entrando no mercado agora, alguém que está querendo fazer uma mudança, o que seria uma estratégia que você acha que deveria ser a estratégia dela? É ficar postando no LinkedIn? É procurar comunidades XPTO para ir? É fazer um esporte para você falar com gente, tipo Golfe. Hã. golfe, tênis, sei lá? Que seria hoje você pegar uma pessoa desempregada, aham. um cargo gerente para cima, mas ele acabou de se mudar para São Paulo, ele não conhece todo mundo ainda aqui. Que seria uma estratégia que você acha que funcionaria para ele? Acho que primeiro aprende a contar a tua história, né? Esse é o Uhum. número um, assim. Uma vez que você sabe contar a sua história, o porquê que você passou, o que que você aportou, o que que você fez, por que que você estudou o que estudou, você já começa de um suposto onde você consegue fazer uma boa entrevista. Segundo, se você não tem network, você tem que ter, né? A gente já falou sobre isso aqui, mas assim, vai criar. Acho que hoje não é nem golfe nem tênis, é corrida, né? Assim, mas É, a nova é corrida. ainda o golfe ainda é esporte relevante, todos são, né? Quando você consegue, de novo, a gente falou sobre isso aqui, comunidade, quando você consegue criar comunidade, as Você pessoas corre, por confiam. sinal? Voltei. Voltou, tá. Eu faço isso nas Voltei comunidades de agora. meditação, hein. É, mas é isso, ter Uma meditação comunidade, pode né. falar? Imagina, você Mas conversando com a a pessoa gente do sempre lado. pode falar antes e Depois, depois. total. Oi, oi. Isso é importante, busca fazer comunidade, busca fazer networking, Sim. né, assim, acho que o networking, proposital, que é aquele que você talvez não vá com uma intenção, mas acaba saindo com alguma coisa, né. E número 3 assim, é uma questão de consistência e constância, buscar trabalho, né, você não vai talvez ter o sim na primeira oportunidade, não vai ser a primeira pessoa que você falar que vai te conseguir um emprego, se for é sorte, não é Uhum. estatística. Né? Então você vai ter que falar com algumas pessoas, você vai ter que buscar realmente se posicionar no mercado, usar o LinkedIn, que é uma boa ferramenta para isso, fazer parte dos fóruns necessários, né? E por último, mas não menos importante, talvez, é também entender quando você for fazer realmente um processo, aquela empresa é para você, Uhum. né? Assim, porque às vezes a gente entra numa empresa e fica, porque tem conta para pagar, como você falou, Felipe, e a gente está desperdiçando um potencial absurdo onde você seria brilhante em algum outro lugar. E que pode ser que nem seja na sua própria empresa, pode ser Sim. empreendendo, pode ser lecionando, pode ser sendo speaker, pode ser sendo influencer, whatever. Hoje eu E acho você está que ocupando o espaço de outra pessoa, que queira isso, e essa pessoa pode estar ocupando o seu espaço em outro lugar também. pior, né? Ou você não está usando todo o teu Isso, potencial é. para fazer algo que vai te fazer, inclusive, feliz. Né? Assim, e também é uma falácia achar que a gente vai ser feliz todos os dias na Não. nossa cadeira para sempre. E também é uma falácia achar que a nossa carreira vai gerar tudo que a gente quer. Você vai precisar ter o podcast de neurodivergência, você vai precisar apoiar a ONG, ou seja, o executivo de sucesso hoje, a gente fala de carreira portfólio, né? Que Hum. você não vai encontrar 100% do que você precisa dentro da sua empresa. Você vai ter que ser, talvez, mentor, você vai ter, né, você tem várias carreiras dentro da sua carreira. Então, acho que também se preparar para isso, principalmente para posições de gerência, de CMO, com certeza faz parte porque se ficar 5 anos numa empresa fazendo o mesmo, você vai olhar um momento e falar, eu não gosto mais disso, não é isso. É que talvez você não está conseguindo realmente completar tudo que É, não você é o precisa como tempo ser ali. E humano. também você tem que saber quem você é e o que você gosta. Sem dúvida. Porque eu acho que isso também é tão óbvio, mas as pessoas não sabem. É nada óbvio. É nada Zero óbvio. óbvio. Eu faço essa pergunta direto em entrevista. Eu falei: "Cara, mas o que você quer de verdade? O que você gosta? Quem é você?" E hoje em dia tem aquelas questões que tem perguntas que você não pode fazer e tem que tomar cuidado com algumas coisas que
que entenderia a pessoa de personalidade mesmo. Eh, mas perguntar o que que você gosta, tudo assim, o que que você faz no seu tempo livre, passam informações importantes sobre com quem você vai trabalhar, mas que às vezes as pessoas não querem falar, e isso também define característica dela mesmo. Eu pergunto isso há quase 20 anos. O que que você mais gosta de fazer do seu trabalho? O que que você menos gosta? Porque isso É, também fala muito sobre você, né? Talvez você falou, você não gosta de mandar um e-mail, mas você isso. adora gravar podcast. Então, tem que também usar ali os superpoderes das pessoas ali realmente para que elas brilhem no trabalho. E esse foi meu primeiro trabalho que eu uso muito pouco computador e muito celular e eu tô adorando essa brincadeira. Que Uhum. bom.